Audiobook A Casa do Penhasco. Autora Agatha Christie. Narradora Vitória Dantas. Capítulo 3 Acidentes? Foi a partir daquele instante que a conversa ganhou outro tom. Até então, Poirot e a jovem não vinham se entendendo muito bem. Havia um abismo de muitos anos entre os dois. A fama e a reputação de Poirot não significava nada para ela. Nick era de uma geração que só conhecia os grandes nomes mais famosos do momento. Por isso mesmo, não deu muita atenção aos avisos de Poirot. Para ela, meu amigo parecia ser apenas um cômico senhor estrangeiro, com uma imaginação incrivelmente melodramática. Essa postura deixou Poirot frustrado. Antes de tudo, foi um grande golpe em seu ego. Ele adorava dizer que Hercule Poirot era conhecido no mundo inteiro, mas aqui estava alguém que nunca tinha ouvido falar dele. Isso seria uma bela lição para ele, pensei comigo mesmo. Mas não ajudaria muito Nick com seus problemas. No entanto, depois de descoberto o sumiço da pistola, tudo tomou outro rumo. Nick parou de ver aquilo como algum tipo de piada. Ela continuou tratando da questão com leveza, porque era de seu costume e índole tratar todos os assuntos dessa forma, mas pude notar uma clara diferença em sua postura. Pensativa, ela sentou-se no banco de uma cadeira, franzindo a testa. Mas que estranho, disse ela. Poirot se virou para mim. Está lembrado daquela ideia que lhe falei, Hastings? Pois bem, eu estava certo. O que teria acontecido se Mademoiselle fosse encontrada morta por um tiro no jardim do hotel? Bom, isso poderia levar algumas horas. Poucas pessoas passam por ali. E logo ao lado de sua mãozinha, caída no chão, estaria sua própria pistola. Sem dúvida alguma, a boa senhora Ellen identificaria a arma. Sugeriria um comentário sobre a causa do ocorrido. Preocupações, insônias. Nick se contorceu, inquieta. É verdade, ando mesmo muito preocupada. Todos estão dizendo que pareço estar nervosa. Sim, muitos já me disseram isso. E logo concluíram que foi um homicídio. Convenientemente, a pistola só teria as impressões digitais de Mademoiselle e de mais ninguém. Sim, isso seria simples e convincente. Ah, mas que fantástico, disse ela, mas não como se realmente achasse aquilo fantástico, para o meu alívio. No entanto, Poirot interpretou as palavras de Nick no sentido literal. N'est-ce pas? Mas o importante, mademoiselle, é que isso ainda não acabou. Tivemos 4 tentativas, sim, mas talvez na quinta o assassino tenha sucesso. Que traga um carro funeral, então, murmurou Nick. É claro que não. Meu amigo e eu estamos aqui para evitar que isso aconteça. Fiquei feliz por ser lembrado. Poirot às vezes tinha o hábito de ignorar a minha existência. Sim, completei. Não se preocupe, senhorita Buckley. Iremos protegê-la. Mas quanta gentileza, disse Nick. Estou achando tudo isso tão incrível e muito, muito emocionante. Ela ainda preservava sua postura leve e tranquila, mas seus olhos me pareciam um tanto perturbados. E a primeira coisa a ser feita é uma entrevista, disse Poirot. Ele se sentou e olhou para ela com um ar gentil. Vamos começar com uma pergunta convencional, mademoiselle. Tem algum inimigo? Nick balançou a cabeça, como se estivesse chateada. Receio que não, disse ela, quase pedindo desculpas. Bom, essa hipótese está eliminada então. E agora, vamos à pergunta típica dos filmes, dos romances de detetive. Quem poderia lucrar com sua morte, mademoiselle? Bom, não consigo pensar em ninguém, disse Nick. É por isso que essa ideia não me parece fazer sentido.
Eu tenho esta casa velha, é claro, mas ela está hipotecada há anos. O teto é cheio de goteiras e duvido que haja uma mina de carvão ou qualquer outra coisa valiosa escondida sobre este penhasco. Ela está hipotecada, então? Sim, precisei hipotecá-la. Tive que arcar com os outros custos de 2 mortes. Uma muito próxima da outra. Primeiro foi do meu avô, 6 anos atrás, e depois do meu irmão. Isso arruinou as minhas finanças. E seu pai? Ele voltou inválido da guerra, depois pegou pneumonia e morreu em 1919. Minha mãe morreu quando eu ainda era recém-nascida. Cresci aqui com meu avô. Ele e meu pai não se davam muito bem. Não sei porquê. Então meu pai achou melhor me deixar aqui enquanto ele viajava pelo mundo sozinho. Gerald, meu irmão, também não se entendia com meu avô. Acho que eu mesma não gostaria muito dele se fosse um garoto. O que me salvou foi ter nascido menina. Ele costumava dizer que eu era a única que tinha herdado o jeito dele, Nick Hill. Acho que ele era um velho muito danado, mas tinha uma sorte incrível. Todos por aqui diziam que ele transformava em ouro tudo que tocava, mas ele era viciado em jogo e sempre perdia tudo que ganhava. Não deixou quase nada além dessa casa e deste terreno como herança. Eu tinha 16 anos na época e Gerald 22. Gerald morreu em um acidente de carro 3 anos atrás e a casa acabou ficando para mim. E fora a senhorita, mademoiselle, quem é seu parente mais próximo? O meu primo, Charles Vise. Ele trabalha como advogado por aqui. Um bom sujeito, honesto, mas muito chato. Vive me dando conselhos e tentando tolher meus gastos extravagantes. É ele que cuida dos seus assuntos jurídicos? Bom, suponho que sim. Não tenho muitos assuntos jurídicos para cuidar. Ele preparou os papéis da hipoteca e me ajudou a alugar o chalé. Ah, sim, o chalé. Estava para perguntar sobre isso mesmo. Ele está alugado? Sim, para um casal de australianos, os Croft. Eles são muito gentis, educados até demais. Sempre me trazem talos de apple, ervilhas frescas, coisas assim. E ficam chocados com o estado do meu jardim. Eles me irritam um pouco, o homem pelo menos. Acho sua cortesia exagerada. A mulher dele é doente, pobrezinha, fica no sofá o dia inteiro. Mas, enfim, eles pagam em dia e é isso que importa. Há quanto tempo eles moram aqui? Há uns 6 meses, talvez. Certo. Além desse seu primo, é parte de pai ou de mãe, aliás? De mãe. Minha mãe chamava-se Amy Vice. Bien! Agora, além desse seu primo, como eu estava dizendo, tem algum outro parente? Alguns muito distantes em Yorkshire. Esses por parte de pai. E mais ninguém? Não. Que solitária a senhorita deve ser? Nick olhou para ele. Solitária? Mas que piada! Não passo muito tempo por aqui, sabe? Fico mais em Londres. Famílias são complicadas demais em geral. Alguém está sempre criando confusões ou se intrometendo. Acho muito mais divertido viver sozinha. Não vou entrar neste mérito. É uma mulher moderna, mademoiselle. E agora vamos falar sobre seus criados. Mas que exagero! Ela é a minha única criada. Há também o marido dela, que trabalha como jardineiro, embora não seja muito bom. Pago uma miséria a eles porque os deixo criar o filho aqui. Ellen cuida de tudo quando estou em casa, mas para dar uma festa, por exemplo, sempre temos que arrumar alguém que esteja disposto a cuidar. Aliás, eu vou dar uma festa na segunda. É a semana das regatas, sabia? Segunda e hoje é sábado. Sim. Agora, mademoiselle, fale-me sobre seus amigos. Aqueles com quem você almoçou hoje, por exemplo. Bom, a Frederick Rice, aquela moça bonita, é praticamente minha melhor amiga. Ela teve uma vida muito difícil. Foi casada com um animal, um homem que só bebia e se drogava. Um traste da pior espécie. Ela o deixou 1 ou 2 anos atrás e desde então tem andado por aí sem muito rumo. Queria tanto que ela se divorciasse logo para poder se casar com o Jim Lázaro.
Lázaro, o que vende obras de arte na Bond Street? O próprio. Jim é filho único. Ele nada em dinheiro. Viram o carro dele? Ele é judeu, claro. E é muito decente. E adora Freddy. E os dois vivem andando juntos. Eles estão passando o final de semana no Majestic, mas depois virão para cá na segunda. E o marido da senhorita Rice? Aquele cafajeste? Ah, ele sumiu no mundo. Ninguém sabe onde ele está. Isso deixa Freddy em uma situação péssima. É impossível se divorciar de um homem que ninguém sabe onde está. Evidentemente. Pobre Freddy, disse Nick, pensativa. Ela teve muito azar. Eles quase chegaram a um acordo uma vez. Os dois conversaram e ele se disse disposto a resolver a situação, mas não tinha dinheiro nem para pagar um hotel. Ela lhe emprestou uma certa quantia, mas ele pegou o dinheiro, sumiu e nunca mais foi visto. Achei muita maldade. Minha nossa! Exclamei. Meu amigo Hastings ficou muito chocado, comentou Poirot. Precisa ter mais cuidado, mademoiselle. Ele não está muito acostumado com esse tipo de coisa. Passou muito tempo fora, vivendo em lugares distantes, e ainda precisa se readaptar aos assuntos de hoje em dia. Não entendo o porquê desse espanto, falou Nick, arregalando os olhos. Afinal, todos sabem que pessoas desse tipo existem, não sabem? Mesmo assim, foi um golpe sujo. A pobre Freddy ficou sem um tostão na época, totalmente perdida. Sim, não deve ter sido fácil. E o outro amigo, mademoiselle? O bom comandante Challenge? O George? Eu o conheço há muito tempo. Bom, há uns 5 anos, na verdade. Ele é um bom homem. Ele quer se casar com a senhorita? Ele já falou sobre isso algumas vezes, mas só de madrugada, ou depois de alguns copos de vinho. Mas a senhorita tem interesse? Por que eu me casaria com ele? Nenhum de nós tem um tostão furado. Além disso, acharia um tédio viver com o George. Não suporta aquele jeito bonzinho à moda antiga. Afinal, ele já deve ter mais de 40 anos. Esse comentário me deixou um tanto desconfortável. Ele de fato parece estar com o pé na cova, disse Poirot. Ah, mas não se importe comigo, mademoiselle. Sou só um senhor de idade, um sujeito qualquer. Mas fale-me mais sobre esses acidentes, o do quadro, por exemplo. Já o pendurei de volta com um fio novo. O senhor pode dar uma olhada se quiser. Ela deixou a sala e nós a seguimos até o quarto. O quadro em questão era uma pintura a óleo com uma moldura pesada, que ficava bem sobre a cabeceira da cama. Após murmurar um pedido de licença, Poirot tirou os sapatos e subiu na cama. Ele examinou o quadro, o fio na parte de trás, e então mediu com todo cuidado o peso da pintura. Em seguida, fazendo uma delicada careta, desceu de volta. De fato, isso faria um estrago e tanto se caísse na cabeça de alguém. O antigo fio, mademoiselle, era assim de arame como este de agora? Sim, mas não tão grosso. Comprei um mais forte dessa vez. Claro, é compreensível. E você chegou a examinar o fio partido? As pontas estavam esfarrapadas por acaso? Acho que sim, mas eu não reparei muito. Por que deveria? Exatamente, por que deveria, não é mesmo? Mesmo assim, gostaria muito de dar uma olhada nesse fio. Ele ainda está por aqui, em algum lugar? Bom, ele ainda estava preso no quadro. Acho que o homem que instalou o fio novo jogou o antigo fora. Que pena. Gostaria muito de analisá-lo. O senhor não acha que só foi um acidente? Não consigo pensar em nenhuma outra explicação. Talvez sim, talvez não. É impossível dizer. Mas o problema com os freios do seu carro com certeza não foi nenhum acidente. E quanto à pedra que rolou o penhasco abaixo? Gostaria de dar uma olhada no lugar onde isso aconteceu. Nick nos levou pelo jardim até a borda do penhasco.
O mar reluzia com um azul lindo lá embaixo. Um caminho de terra descia pela face do rochedo. Nick nos mostrou onde o acidente havia ocorrido, e Poirot apenas acenou a cabeça com um ar pensativo e perguntou: "Quantos caminhos levam até o jardim, mademoiselle?" "Vejamos, tem o caminho da frente, passando pelo chalé, e a entrada de serviço, uma porta que fica na metade daquela trilha. Tem também um portão aqui perto, na borda do penhasco, que dá para um caminho em zigue-zague que sobe da praia até o Hotel Majestic. E também se pode passar direto por uma abertura naquela cerca viva no jardim do Majestic. Foi por lá que eu desci hoje de manhã. É um atalho que eu uso para ir à cidade." "E o seu jardineiro? Onde ele costuma trabalhar?" "Bom, ele costuma ficar à toa na horta, ou então no depósito, fingindo que amola as tesouras." "Aquela barraca do outro lado da casa?" "Sendo assim, alguém poderia muito bem vir até aqui e rolar uma pedra penhasco abaixo sem que ninguém visse nada." Nick estremeceu de repente. "O senhor acha mesmo que foi isso que aconteceu?" perguntou ela. "Ainda não consigo acreditar. Parece-me algo tão inocente." Poirot sacou a bala do bolso e olhou para o projétil. "Isso não foi nada inocente, mademoiselle", disse ele. "Deve ter sido algum maluco?" "Talvez. Este é um tema interessante para uma conversa após um jantar. Todos os criminosos têm no fundo algum problema mental? Teria eles alguma má formação no cérebro? Sim, é muito provável. Mas isso é um assunto para médicos. Minha linha de trabalho é diferente. Tenho que pensar no inocente e não no culpado. Na vítima, não no criminoso. É na senhora que estou pensando agora, mademoiselle, e não em seu agressor desconhecido. É uma bela jovem, o sol continua brilhando, o mundo é um lugar agradável e ainda tem muito amor e vida pela frente. É só nisso que estou pensando agora, mademoiselle." "Mas me diga, esses seus amigos, a senhorita Rice e o senhor Lázaro, há quanto tempo eles estão por aqui?" Freddy chegou na quarta. Ela passou alguns dias em Tavistock com alguns amigos e veio para cá ontem. E Jim estava por aqui a passeio, eu acho. E o comandante Challenger? Ele mora em Devonport e vem para cá de carro sempre que pode, nos finais de semana, em geral." Poirot acenou a cabeça. Nós começamos a voltar. Houve um instante de silêncio e ele disse de repente: "Tem alguma amiga de confiança, mademoiselle?" "Sim, a Freddy." "Fora a senhorita Rice?" "Bom, não sei. Acho que sim." "Por quê?" "Porque eu quero que chame uma amiga para ficar com você, imediatamente." "Ah!" Nick pareceu um tanto surpresa. Ela ficou um tempo em silêncio, pensando. "Bom, tem a Maggie. Acho que posso chamá-la, talvez", disse ela, hesitante. "Quem é Maggie?" "Uma das minhas primas de Yorkshire. É uma família muito grande. O pai dela é pastor, sabe? A Maggie é mais ou menos da minha idade e às vezes vem pra cá no verão. Mas ela é muito chata. Uma daquelas meninas puritanas de doer, que só são bonitas por mero acaso. Eu estava esperando conseguir me livrar dela este ano." Não. Sua prima será uma ótima escolha, mademoiselle. É exatamente o tipo de pessoa que tinha em mente." "Tudo bem", concordou Nick, suspirando. "Vou mandar um telegrama para ela. Não sei mais quem eu poderia chamar assim de última hora. Todos devem estar ocupados. Se ela não tiver nenhuma apresentação de coral ou alguma festa para ir, acho que vai aceitar sim." "Mas como o senhor acha que ela pode... Você poderia pedir-lhe para dormir no seu quarto? Ela não poderia pensar que isso é estranho?" "Ah, não. Meg nunca pensa nada. Ela simplesmente faz as coisas, mas faz de coração, sabe?
É aquela coisa de trabalho cristão, tudo com fé e perseverança. Mas sem problemas. Vou mandar um telegrama pedindo para que ela venha na segunda. Por que não amanhã? Com um trem de domingo? Assim ela vai achar que estou para morrer? Não, segunda está ótimo. Vocês vão contar a ela sobre essa terrível ameaça que paira sobre mim? Não, Verron. Ainda está achando graça em tudo isso? Fico contente em ver sua coragem. É uma mudança de rotina, pelo menos, disse Nick. Notei algo de estranho no tom de Nick enquanto olhava para ela. Fiquei com a impressão de que ela estava nos escondendo alguma coisa. Nós tínhamos voltado à sala de visitas. E Poirot começou a mexer no jornal que estava em cima do sofá. Leu isso aqui, mademoiselle? Perguntou ele de repente. A Gazeta de Stylo? Na verdade, não. Só costumo ver a previsão de tempo que eles publicam toda semana. Entendo. Aliás, mademoiselle, por acaso já fez algum testamento? Sim, fiz o meu uns 6 meses atrás, pouco antes da minha operação. Qu'est-ce que vous dites? Fez uma operação? Sim, de apendicite. Comentaram que eu deveria fazer meu testamento, então eu fiz. Fiquei me sentindo tão importante. E o que dizia esse testamento? Que Charles herdaria esta casa. Eu não tinha muito o que deixar, mas o resto ficaria com Fred. Eu nem tinha pensado nisso antes, mas acho que as minhas dívidas acabariam superando o meu espólio, na verdade. Poirot apenas acenou com indiferença. Bom, acho que já vamos indo. Au revoir, mademoiselle. E tome cuidado. Com o quê? Perguntou Nick. A senhorita é inteligente mesmo. Sim, esse é o problema. Com o que deveria tomar cuidado. Como saber ao certo. Mas não se preocupe, mademoiselle. Prometo que vou descobrir a verdade em alguns dias. Até lá, tomarei cuidado com os frascos de veneno, bombas, tiros, acidentes de carros e flechas envenenadas de índios sul-americanos, disse ela com um tom alegre. Não brigue com isso, mademoiselle, rebateu Poirot todo sério. Ele foi até a porta, mas parou antes de abri-la. Aliás, quanto o Sr. Lázaro lhe ofereceu pelo retrato de seu avô? 50 libras. Ah! Exclamou Poirot. Ele lançou um olhar grave para o sombrio rosto melancólico sobre a lareira. Mas, como eu disse, não quero vender meu velhinho. Claro, disse Poirot, pensativo. Claro, eu entendo.